clientelismo que era um fenômeno local, que era um fenômeno regional, no momento em que o Estado brasileiro se centralizou, no momento em que as elites e oligarquias regionais perderam a sua autonomia política, e isso começou a acontecer a partir dos anos 30, e acontece mais aceleradamente depois do fim da ditadura militar, quando essas elites regionais perdem a sua autonomia, é o Estado central, é a União que passa a controlar as rédeas do poder. Mas essa transferência do poder real, do plano local para o plano federal, não significa o abandono das velhas práticas clientelistas, significa uma centralização e uma modernização do clientelismo. Para não dar muitos exemplos, tomemos o exemplo dos programas sociais que estão em curso hoje no Brasil. Os programas sociais em curso hoje no Brasil são programas importantes. Eles ajudam a combater a miséria, eles são parte desse intercâmbio que a democracia realiza e que permitiu uma melhoria das condições de vida das pessoas mais pobres no Brasil. Mas qual é o modelo pelo qual esses programas se realizam? Vamos pegar o principal programa, o Bolsa Família. O modelo do Bolsa Família é um modelo de clientelismo centralizado. É um modelo pelo qual, nas próximas eleições de 2010, assim como aconteceu nas eleições passadas de 2006, nós assistiremos a um partido, o partido que está no poder, dizendo: se o partido da oposição vencer as eleições, você perderá o seu benefício mensal. Então, vote no partido que está no poder, porque nós vamos manter, ampliar o seu benefício mensal. O partido que está na oposição, que em 2006 não tinha uma clara resposta diante disso, e acabou caindo na armadilha de dizer que procuraria portas de saída para os beneficiários do Bolsa Família, o que foi rapidamente traduzido como uma intenção de retirar benefícios. O partido que está na oposição acabou de se reuniu há poucos meses atrás para tratar justamente desse tema, como abordar o Bolsa Família nas eleições de 2010. E esse partido que está na oposição decidiu que o programa Bolsa Família é um ótimo programa, é a continuação dos programas do seu próprio governo anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso, e que ele prometerá aos eleitores, ele primeiro diagnosticará para os eleitores que começou esse programa com outro nome, e depois dirá que esse programa será ampliado cada vez mais quando ele estiver no poder. Programas sociais modelados, como o Bolsa Família foi modelado, tendem a gerar um consenso clientelista na classe política. Todos os partidos vão querer ter a possibilidade de entregar cheques para os eleitores quando estiverem no poder. É uma chance extraordinária, a chance de, pelo arbítrio de um presidente, se decidir quais pessoas receberão benefícios mensais, quanto será o valor desses benefícios e quando esses benefícios devem ser ampliados ou não. Essas decisões, quando elas se tornam decisões do presidente eventual, elas geram um programa tipicamente clientelista, onde há um intercâmbio muito claro de cheques por votos. Eu faço um rápido parênteses para dizer que eu não sou daqueles que atribui a reeleição de Lula ao Bolsa Família. Eu acho que isso é uma narrativa política errada e retrógrada. Eu acho que a reeleição de Lula se deve a uma série de fatores ligados ao crescimento econômico mundial, à expansão da economia brasileira, ao aumento da renda dos trabalhadores, aos aumentos reais do salário mínimo e, muito secundariamente, a existência desses benefícios que são o Bolsa Família. Mas o muito secundariamente significa alguma coisa. O muito secundariamente significa alguns milhões de votos. E todos os partidos que estiverem no poder querem ter a possibilidade de manipular esses milhões de votos em troca dos cheques do Bolsa Família. Existe uma resposta simples para isso.
que é a resposta que, aliás, nos oferece há anos e anos o senador Eduardo Suplicy. O senador Eduardo Suplicy, por vários motivos, não é muito levado a sério. Às vezes eu me pergunto se ele gostaria de ser levado a sério. Por vários motivos, ele, em certos aspectos, é sério, né? E, nesse aspecto, ele tem uma proposta séria, quando ele fala da renda da cidadania. O que ele diz sobre a renda da cidadania? Um programa social de distribuição de dinheiro vivo deveria ser um programa social no qual uma agência pública independente operasse a distribuição de recursos segundo critérios técnicos e demográficos, independentes de partidos políticos. Todos deveriam receber um cheque de mesmo valor do Estado. Isso, à primeira vista, é uma proposta estranha, né? É uma proposta estranha porque fica-se pensando no que Antônio Hermílio faria com o seu cheque de 80 ou 90 reais, e as pessoas ficam imaginando se ele compraria comida para o cachorro ou complementaria a alimentação do animal com esse cheque. Mas isso não é importante. Isso é como faz, por exemplo, a Noruega. A Noruega faz isso. A Noruega tem um programa no qual o Estado entrega cheques de mesmo valor para o homem mais rico do país e para o homem mais pobre do país. Porque, ao fazê-lo, o Estado está dizendo que o valor que é repassado não é uma dádiva, não é uma esmola, não é uma benesse, mas é um direito. Todos têm direito, todos continuarão a ter direito. E como todos têm direito e todos continuarão a ter direito, esse tipo de programa deixa de ser um elemento do jogo eleitoral. Esse tipo de programa não pode mais servir para se pedir votos e ameaçar os outros partidos, dizendo que eles tirarão o cheque no fim do mês. Entretanto, uma proposta tão simples como essa, uma proposta tão simples como o da renda da cidadania, e aparentemente uma proposta de tão bom senso, né? Algumas pessoas se perguntam, mas o Brasil não teria dinheiro para dar o cheque para todos os brasileiros? Em primeiro lugar, quem diz isso não conhece o orçamento brasileiro, nem o custo desse programa. Mas, supondo-se que isso demorasse 10, 20 anos, para todo mundo ter o direito, isso não é o problema. O programa poderia ser aplicado paulatinamente. O programa poderia ser estendido paulatinamente, desde que se fosse definido, desde o início, que o benefício é um direito de todos os cidadãos, operado por uma agência pública independente. É uma medida simples para se tomar, mas não vai ser tomada. Eu tenho quase certeza absoluta que essa medida não vai ser tomada porque não interessa a nenhum partido político. A nenhum partido político interessa eliminar, ou pelo menos a nenhum partido político que almeje o poder, né? Com isso a gente exclui 2 ou 3 partidos que não almejam realmente o poder, mas todos os partidos que almejam realmente o poder querem ter a possibilidade, querem ter o privilégio de dar esmola. Porque dar esmola é um privilégio num sistema político que se baseia no clientelismo. Os partidos políticos no Brasil são uma grande parte do problema da elite política, a configuração do sistema de partidos políticos no Brasil. Antes de 1964, os partidos políticos eram essencialmente emanações do Estado. Todos os partidos políticos pré-64 eram emanações diretas do Estado. O exemplo clássico, o mais óbvio e muito importante, é o exemplo de Getúlio Vargas, que não criou um partido, porque ele preferiu criar 2 partidos, né? Tinha o PTB e o PSD, que eram os 2 partidos que emanaram, né, dos longos anos de governo de Getúlio Vargas. E era assim que nasciam os partidos. O Estado, né, quem controlava o Estado, uma certa elite política que tinha o controle do Estado, criava os partidos para servir aos seus interesses. Esses partidos, portanto, eles eram muito ralos do ponto de vista ideológico, se é que eles tinham algum tipo de programa ou ideologia. As coisas mudaram depois da ditadura militar. Alguns analistas e alguns articulistas procuram analisar